te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Mas um homem chamado Ananias e a sua esposa Safira venderam um terreno. Ele guardou uma parte do dinheiro da venda para si e deu o restante aos apóstolos. Safira sabia o que o marido estava fazendo. Então, Pedro lhe perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás convencê-lo a mentir para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro do terreno que vendeu? Enquanto você tinha o terreno, ele não lhe pertencia? E, depois que o vendeu, você não continuava a ter controle sobre o dinheiro? Por que você decidiu fazer isso? Você não mentiu aos homens, mas, sim, a Deus. Ao ouvir o que Pedro dissera, Ananias caiu no chão e morreu. Todos os que ouviram o que aconteceu ficaram muito assustados. Alguns jovens se levantaram e enrolaram o corpo de Ananias em um lençol. Depois, eles levaram o corpo para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, a esposa de Ananias chegou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquele terreno? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então, Pedro lhe disse: como você e o seu marido puderam concordar em enganar o Espírito do Senhor? Veja, aqueles que sepultaram seu marido já estão voltando, e eles a levarão também. E ela, imediatamente, caiu aos pés de Pedro e morreu. Os jovens voltaram e a encontraram morta. Então, levaram o corpo dela para fora e a sepultaram ao lado do marido. Todos que estavam na igreja ficaram com muito medo, da mesma maneira que todos os que ouviram sobre o que havia acontecido. Muitas pessoas foram abençoadas pelos sinais milagrosos que os apóstolos realizavam. Todos os que creram costumavam se reunir no alpendre de Salomão. Ninguém de fora do grupo ousava se juntar a eles, muito embora as pessoas tivessem muito respeito por eles. No entanto, muitos homens e muitas mulheres começaram a acreditar no Senhor. E, por isso, as pessoas traziam os doentes para as ruas e os deitavam em camas e esteiras, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra pudesse se projetar em alguns deles. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo seus doentes e as pessoas possuídas por maus espíritos. Todos eles eram curados. Contudo, o grande sacerdote e os que o seguiam, que eram saduceus, ficaram com muita inveja e decidiram tomar medidas contra os apóstolos. Eles prenderam os apóstolos e os colocaram na cadeia. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, libertou-os e lhes disse: vão para o templo e anunciem às pessoas tudo a respeito desta nova forma de viver. Os apóstolos fizeram o que o anjo ordenou e, ainda de madrugada, foram ao templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus seguidores reuniram um conselho, juntamente com todos os líderes de Israel. Ele mandou que os apóstolos fossem trazidos da cadeia para se apresentarem ao conselho. Mas, quando os guardas chegaram na cadeia e não encontraram os apóstolos, eles voltaram e disseram ao conselho: nós encontramos a cadeia completamente fechada e com guardas na porta. Porém, quando mandamos que eles abrissem a cadeia, não havia ninguém lá dentro. No momento em que o capitão dos guardas do templo e os chefes dos sacerdotes ouviram a notícia, eles ficaram totalmente perplexos e se perguntaram o que teria acontecido. Então, alguém se aproximou e disse: escutem, os homens que vocês colocaram na cadeia estão lá no templo ensinando as pessoas. O capitão saiu apressadamente com os seus guardas e trouxeram os apóstolos. Mas não usaram a força, porque eles estavam com medo de que as pessoas os apedrejassem. Os apóstolos foram colocados diante do conselho. O grande sacerdote os interrogou, dizendo: nós não lhes ordenamos que não ensinassem sobre esse homem? Agora, vejam só. Vocês espalharam seu ensinamento por toda Jerusalém e estão tentando nos culpar pela morte dele. Mas Pedro e os apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, aquele que vocês mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou em uma posição de honra, ao seu lado direito, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependa e para que os seus pecados sejam perdoados. Nós somos testemunhas do que aconteceu, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e queriam matar todos os apóstolos. Mas, então, um dos membros do conselho se levantou para falar. O nome dele era Gamaliel, um fariseu e mestre da lei muito respeitado por todos. Ele ordenou que os apóstolos saíssem por um momento.
Gamaliel se dirigiu aos outros membros do conselho, líderes de Israel: tenham cuidado com o que planejam fazer com esses homens. Algum tempo atrás, apareceu um homem, chamado Teudas, que tentou trazer muito reconhecimento para si mesmo. Ele conseguiu reunir cerca de 400 seguidores à sua volta. Ele foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Os esforços de Teudas não deram em nada. Então, depois dele, apareceu Judas, da Galileia, durante a época do recenseamento, e ele atraiu muitos seguidores para si. Ele também morreu e, da mesma forma que os seguidores de Teudas, os de Judas se espalharam. Então, neste caso atual, eu recomendo que vocês deixem esses homens em paz, que os deixem ir embora. Porque se o que eles estiverem planejando ou fazendo vier dos homens, eles serão simplesmente derrotados. Mas se, pelo contrário, tudo isso vier de Deus, vocês não serão capazes de vencê-los. Vocês podem até mesmo se encontrar batalhando contra Deus. Eles se convenceram com as palavras de Gamaliel. Então, o conselho chamou os apóstolos e mandou que eles fossem chicoteados, ordenando-lhes que não falassem mais nada a respeito de Jesus. Depois disso, o conselho os soltou. Os apóstolos saíram de lá felizes por terem sido considerados dignos de serem insultados por causa de sua fé em Jesus. Diariamente, eles continuaram a ensinar e a anunciar Jesus como o Messias enviado por Deus, tanto no templo quanto de casa em casa. Atos capítulo 5. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, Seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.